Nos arquivos da polícia de Nova York, existe um testemunho que revela mais do que qualquer processo judicial. O detetive Ralph Salerno confessou que, de todos os criminosos que enfrentou ao longo da carreira, apenas 2 lhe causaram medo verdadeiro. Aniello Della Croce, o temido subchefe da família Gambino, e Carmine Galante. Galante não precisava levantar a voz, nem empunhar uma arma para impor respeito. Bastava o seu olhar. Frio, vazio, o de um assassino nato. Seus inimigos preferiam atravessar a rua a cruzar com ele. Os médicos que o avaliaram o descreveram como um psicopata instável, incapaz de sentir empatia. Carmine Lillo Galante foi um homem que quebrou todas as regras. Iniciou sua carreira criminosa nos anos em que Lucky Luciano e Salvatore Maranzano ainda dominavam as ruas de Nova York e a encerrou numa época em que a palavra omertá, o código de silêncio da máfia, havia perdido o seu significado. Sempre com um charuto entre os lábios, tornou-se um dos homens mais temidos da Cosa Nostra. Esta é a história do rei da heroína de Nova York. Carmine Galante nasceu em 21 de fevereiro de 1910, em Nova York, embora um erro burocrático tenha feito com que seu nome constasse como Camilo na certidão de nascimento. Seus pais, Vincenzo Galante e sua esposa, haviam chegado de Castellammare del Golfo, um pequeno vilarejo costeiro da Sicília, famoso por ser o berço de alguns dos chefes mais influentes da máfia ítalo-americana. A família se estabeleceu em Williamsburg, Brooklyn, um bairro de imigrantes italianos onde a pobreza e a superlotação conviviam com um forte senso de comunidade. Carmine cresceu cercado de privações e violência de rua. Era uma criança inquieta, rebelde, quase impossível de controlar. Em 1921, aos 11 anos, um acidente marcaria sua vida. Foi atropelado por um carro e sofreu um forte golpe na cabeça. Décadas depois, alguns psiquiatras se perguntariam se aquele traumatismo não teria intensificado os traços psicopáticos que definiriam sua personalidade. Frieza, impulsividade e total ausência de remorso. Na escola, nunca se destacou. Passou por colégios comuns, reformatórios e até por uma escola profissionalizante no Queens, mas mal alcançou o 7º ano. Aos 14 anos, já conhecia a prisão, após ser detido por roubar em uma loja. Um ano depois, decidiu que sua verdadeira educação não estaria nos livros, mas nas ruas da Little Italy. Nas ruas da Little Italy, Carmine se cercou de jovens com ambição criminosa. Seu melhor amigo era Joseph De Palma, conhecido como Joe Beck, que anos mais tarde se tornaria um membro destacado da máfia. Seu irmão mais novo, Pete Beck De Palma, também se juntou ao grupo. E, como se não bastasse, tinha ao seu lado um parente leal até o fim, seu primo Angelo Little Mo Presenzano. Nesse ambiente, Carmine encontrou seu propósito: ganhar a vida fora da lei, servindo aos chefes que começavam a escrever a história da máfia nos Estados Unidos. Logo conquistou fama no Brooklyn como um jovem disposto a tudo. Com Little Mo como companheiro inseparável, formavam uma dupla temida. Galante chamou a atenção de mafiosos veteranos, que viram nele um executor eficiente. Sua especialidade era simples e brutal: espancar sem piedade quem lhe fosse indicado. Depois de deixar a vítima no chão, costumava tirar tudo o que ela carregava. Alguns de seus comparsas, mais compassivos, deixavam algumas moedas para que o agredido pudesse voltar para casa. Carmine, ao contrário, jamais demonstrava clemência. Em 12 de dezembro de 1925, com apenas 15 anos, foi preso e enviado à cadeia municipal. 6 meses depois, sua carreira criminosa deu um salto. Foi condenado por roubo à mão armada e sentenciado a uma pena de 2 a 5 anos em prisão estadual. Cumpriu quase 4 anos em Sing Sing, antes de obter liberdade condicional em 1930. Durante a juventude, acumulou prisões constantes
mas as acusações desmoronavam repetidamente nos tribunais. Júris intimidados e testemunhas silenciosas sabiam que apontar Galante era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. Naquela altura, com apenas 20 anos, já era considerado um dos criminosos mais temidos de Nova York. A liberdade não trouxe redenção, mas o início de uma fase ainda mais sombria. Em 15 de março de 1930, a polícia e a imprensa da época apontaram Carmine Galante como responsável por seu primeiro assassinato. A execução do policial Walter DeCast Castella não foi um crime fruto de um roubo improvisado nem de um tiroteio fortuito. Foi um acerto de contas. No verão anterior, enquanto Carmine estava preso, DeCast Castella e seu parceiro haviam prendido um grupo de ladrões, despertando ressentimentos no submundo. No dia marcado, o policial escoltava a entrega dos salários na empresa de calçados Martin Weinstein. No exato momento em que o gerente abria o cofre, um grupo de homens armados invadiu o escritório. Sem levar um único dólar, dispararam a queima-roupa contra o agente, que morreu no local. Depois, os atacantes deixaram o local calmamente, como se nada tivesse acontecido. Apesar de todas as suspeitas recaírem sobre Galante, ele nunca foi condenado por aquele crime. O caso continua sendo um dos assassinatos não resolvidos mais antigos de um policial em Nova York. O assassinato do agente DeCast Castella chocou a cidade. Todos os jornais de Nova York estamparam a notícia na primeira página, e uma multidão de policiais acompanhou o cortejo fúnebre. Mas, embora todos os olhares se voltassem para Carmine Galante, ninguém se atreveu a depor contra ele. A morte do agente foi a 7ª de um total de 19 policiais mortos em serviço apenas em 1930, um ano especialmente sangrento para a corporação. O caso chegou a julgamento em agosto, mas Galante foi absolvido por falta de provas. Aquele crime tornou-se o assassinato não solucionado mais antigo de um policial na história de Nova York. Após o julgamento, Carmine tentou projetar uma imagem de normalidade. Entre 1930 e 1935, declarou trabalhar como funcionário da O'Brien Fish Company, uma empresa de distribuição de pescado. Mas aquilo não passava de uma fachada. O prédio da empresa abrigava um café que, durante a lei seca, funcionava como bar clandestino. Esse ambiente lhe servia de cobertura. Mas sua vida real se desenrolava no contrabando de álcool e nos roubos violentos. Com o dinheiro obtido, chegou até a investir em uma destilaria ilegal em Long Island, demonstrando que não se contentava em ser apenas um capanga. Desde jovem, buscava construir seus próprios negócios criminosos. Semanas após o assassinato do policial, em 6 de maio de 1930, Galante participou de um novo golpe. Junto com 4 cúmplices, assaltou os escritórios de uma seguradora no Brooklyn. O butim foi de $1.200 em dinheiro, além de joias e objetos de valor arrancados de funcionários aterrorizados. Naquele momento, os assaltos e espancamentos de Galante eram tão frequentes que ninguém se surpreendeu quando, em agosto de 1930, ele voltou a ser preso, desta vez acusado de roubo à mão armada em um restaurante. Passou alguns meses atrás das grades, mas mais uma vez, a sorte e suas conexões o salvaram. Conseguiu advogados de alto nível, provavelmente financiados por aqueles que haviam desejado recompensar a eliminação do agente DeCast Castella. Livre novamente, Galante continuou delinquindo sem parar. Na noite de Natal de 1930, ele e sua gangue assaltaram a cervejaria Lehman Brewery, também no Brooklyn. O butim chegou a $4.000, uma soma considerável para a época, mas a ganância os traiu. Em vez de fugir imediatamente, decidiram carregar o veículo com caixas de cerveja, desfrutando do roubo como se fosse um brinde natalino. Esse descuido lhes custou caro. O detetive Joseph Minahan, que patrulhava a região, observava seus movimentos havia algum tempo. Ao vê-los carregar o caminhão, pensou que se tratava de simples ladrões
e decidiu segui-los. Quando a gangue tentou escapar com a mercadoria, ficou presa no trânsito a poucas quadras do local. O detetive Joseph Minahan aproximou-se do grupo e perguntou o que faziam perto da cervejaria. Em seguida, apitou para pedir reforços. A situação explodiu em questão de segundos. Os homens tentaram fugir, mas Carmine Galante abriu fogo, desencadeando um tiroteio em plena rua do Brooklyn. O detetive recebeu 5 disparos, mas a sorte esteve ao seu lado. 4 projéteis ficaram presos em seu casaco e apenas um atingiu sua coxa. Em meio ao caos, uma das balas disparadas por Galante atingiu uma menina de apenas 6 anos. Nunca se soube se foi um acidente, um ricochete ou se o apito de Minahan atraiu curiosos para a cena. O fato é que aquele confronto deixou mais vítimas do que o esperado. Nesse momento, um carro de patrulha passava pela área. O motorista, ao ver Minahan ferido, parou. O detetive, sangrando, conseguiu subir no veículo e pedir ajuda. A essa altura, os 3 cúmplices de Carmine já haviam fugido. O único que ficou para trás foi Galante, estendido no asfalto e também ferido. Ele foi preso imediatamente e levado à delegacia. Tentou enganar os agentes fornecendo um nome falso de seu primo, Charles Bruno. Mas sua reputação o denunciou. Um dos policiais presentes o reconheceu na hora. Carmine Galante já era um rosto conhecido demais no submundo do Brooklyn. Durante o processo judicial, Galante foi submetido a avaliações psiquiátricas. Os laudos foram inquietantes. Os médicos o descreveram como um homem emocional e intelectualmente limitado, apático, incapaz de demonstrar interesse pelo que acontecia fora da prisão. Sua idade mental foi estimada em 14 anos e meio, com um quociente intelectual de apenas 90. Era tímido com estranhos, incapaz de nomear as festividades mais comuns e indiferente até mesmo ao próprio destino. Os especialistas concordaram que se tratava de um neurótico com claros traços psicopáticos. No entanto, alguns investigadores suspeitavam que tudo não passava de uma encenação. Galante fingia fragilidade para manipular o sistema. A verdade é que, apesar de sua aparente simplicidade, ele havia demonstrado uma astúcia letal para sobreviver nas ruas. Em 8 de janeiro de 1931, Carmine Galante declarou-se culpado e foi condenado a 12 anos de prisão. Mas, longe de encarar isso como uma derrota, muitos ao seu redor interpretaram como uma vitória pessoal. Ele havia demonstrado coragem ao não delatar seus companheiros. E, embora não soubesse disso, sua longa condenação o manteria fora da guerra de Castellamarese, a sangrenta luta interna que abalou a máfia nova-iorquina no início dos anos 1930. Provavelmente, se estivesse em liberdade, Galante não teria sobrevivido àquela guerra. Carmine Galante iniciou o cumprimento da pena na prisão de Dannemora. Um ano depois, em 1932, foi transferido para a Great Meadow Correctional Facility. Para ele, não foi de todo uma má notícia. Ali, cumpria a pena seu primo inseparável e melhor amigo, Angelo Little Mo Presenzano. Juntos, tornaram-se uma fonte constante de problemas para a administração penitenciária. Em certa ocasião, protagonizaram uma briga com facas que terminou com a morte de um detento. Era apenas o primeiro sinal de que a violência de Galante não se deteria nem mesmo atrás das grades. Na manhã de 26 de janeiro de 1933, Carmine Galante, Little Mo Presenzano e outro aliado, Salvatore Agro, dirigiam-se ao pátio para iniciar a jornada de trabalho. No caminho, foram emboscados por 3 presos. Entre eles, Joseph Delges, de 28 anos, condenado por homicídio em 1º grau no Brooklyn. O que aconteceu em seguida continua sendo objeto de debate. Segundo os relatórios oficiais, tratou-se de uma briga espontânea. Galante alegou que ele e seus companheiros haviam sido atacados por um grupo de valentões da prisão. Mas os fatos não pareciam tão simples.
O confronto ocorreu em um momento em que não havia guardas presentes. Enquanto Galante e Agro saíram apenas com cortes superficiais, Delgis morreu esfaqueado. É pouco provável que Carmine ignorasse as consequências de um assassinato dentro da prisão. Um crime desse tipo anulava qualquer esperança de liberdade condicional e acrescentava anos à condenação. Por isso, alguns historiadores sustentam que o homicídio pode ter sido um acerto de contas ordenado de fora, semelhante ao caso do policial DeCast Castella. Delgis tinha um histórico criminal no Brooklyn, e não se descarta que Galante tenha atuado como executor de um serviço pendente. Tudo isso acontecia em um contexto particular. A Great Meadow Correctional Facility era conhecida por sua administração caótica e corrupta. Seu diretor naqueles anos, Joseph H. Wilson, chegou a ganhar notoriedade nacional por um episódio insólito. Permitiu que um avião pousasse no pátio da prisão porque, a bordo, estava seu amigo Vanny Higgins, um dos gangsters e contrabandistas mais famosos da época. O escândalo foi tão grande que até o governador de Nova York, Franklin Delano Roosevelt, criticou publicamente Wilson. A anedota ilustrava perfeitamente o ambiente obscuro no qual Carmine Galante continuava a espalhar violência e a consolidar sua reputação mesmo atrás das grades. O escândalo do avião de Vanny Higgins na prisão foi tão grande que até o então governador Franklin Delano Roosevelt criticou publicamente o diretor Joseph H. Wilson. A resposta de Wilson foi tão arrogante quanto reveladora. Vivo em um país livre e me reúno para comer com quem eu quiser. Nesse contexto, a morte de Joseph Delgis parecia menos um acidente e mais uma peça do emaranhado de favores, vinganças e cumplicidades que marcavam a vida penitenciária da época. Por causa desse incidente, a pena de Carmine Galante foi aumentada em 3 anos. Ainda assim, isso não o impediu de obter benefícios judiciais. Em maio de 1939, foi libertado sob palavra após cumprir 8 dos 12 anos da sentença. Sua libertação foi histórica. Tornou-se um dos últimos prisioneiros do estado de Nova York a obter liberdade antecipada, sem passar por uma junta especial de liberdade condicional. Pouco depois, a lei mudaria para impedir que um privilégio assim se repetisse. De volta às ruas, Galante tentou aparentar legalidade. Registrou-se em diversos empregos, mas nunca apareceu para trabalhar. Alguns casos beiravam o absurdo. Em 1942, constava como assistente de transporte na empresa Knickerbocker Trucking Company, mas a companhia possuía apenas um único caminhão. A verdade é que Carmine nunca dependeu de um salário. Suas verdadeiras rendas vinham do contrabando de álcool e, sobretudo, dos assassinatos por encomenda. Embora a lei seca tivesse terminado em 1933, os preços do álcool legal continuavam elevados, mantendo vivo o mercado clandestino. Com esses ganhos, Galante começou a investir em bares, clubes noturnos e restaurantes. Um desses negócios seria decisivo em sua história: o Bonfire Restaurant de Montreal. Embora não fosse seu único proprietário, o local o ligou a 2 sócios influentes: Harry Shipp, um gênio da matemática que controlava grande parte dos jogos de azar em Montreal durante a década de 1940. Estudara na Queen's University, mas seu vício em jogos o endividou e o levou a se associar a figuras como Galante. Luigi Luiz Greco, chefe da máfia de Montreal, desde meados dos anos 1940 até o início dos anos 1970. Seu nome ficaria ligado à rede internacional de narcotráfico conhecida como French Connection, que durante décadas inundou os Estados Unidos de heroína. O Bonfire parecia um restaurante respeitável. Na realidade, era uma fachada criminosa que logo se tornaria o centro de operações de um negócio muito mais sombrio. O Bonfire Restaurant de Montreal parecia um estabelecimento respeitável. Na realidade, era uma fachada criminosa que rapidamente se transformou em centro de operações para atividades muito mais obscuras.
entre elas o tráfico de heroína. Em 1943, Carmine Galante se veria envolvido em um crime que entraria para a história. Foi apontado como o executor da ordem de assassinar Carlo Tresca, um imigrante italiano de 63 anos, jornalista, sindicalista e uma das vozes mais influentes contra o fascismo nos Estados Unidos. Tresca era uma figura incômoda para muitos. Criticava com a mesma dureza banqueiros, padres, políticos, comunistas e fascistas. Em seus jornais, havia atacado tanto Mussolini quanto o stalinismo, o que o transformou em um inimigo declarado do regime italiano. Em 11 de janeiro de 1943, ao sair de um restaurante em Manhattan, Tresca foi abatido por 2 tiros à queima-roupa nas costas. Os assassinos fugiram em um automóvel que foi encontrado abandonado a poucas quadras do local. Embora todos os indícios apontassem para Galante, as provas diretas jamais foram suficientes. Carlo Tresca não era um agitador qualquer. Liderara greves, enfrentara empresários e denunciara incansavelmente a corrupção política e sindical. Alguns o rotularam de comunista, mas a verdade é que era um crítico feroz de qualquer forma de autoritarismo. Seu confronto com Mussolini era pessoal. Em Nova York, Tresca havia se tornado uma das vozes mais fortes contra o fascismo, o que o colocou na mira tanto da máfia ítalo-americana quanto de interesses políticos internacionais. Existem várias teorias sobre quem ordenou seu assassinato. Uma das mais difundidas aponta para Vito Genovese. Naquele momento, Genovese estava na Itália. Foragido da justiça americana desde 1937 por um caso de homicídio. Levava consigo uma fortuna de $7,000,000, que distribuía entre hierarcas fascistas para garantir negócios e proteção. Buscando agradar Mussolini, teria decidido eliminar um de seus inimigos mais incômodos, Carlo Tresca. Mas há outra versão. Alguns pesquisadores afirmam que nem Mussolini, nem Genovese estiveram envolvidos. A ordem teria partido de Frank Garofalo, um mafioso ligado ao contrabando e com conexões com simpatizantes do fascismo. Garofalo, além disso, era próximo de Carmine Galante e compartilhava relações influentes, como Joseph Barbara, proprietário da propriedade de Apalachin, onde, anos mais tarde, ocorreria a célebre reunião mafiosa de 1957. As suspeitas sobre o assassinato de Carlo Tresca recaíram diretamente sobre Carmine Galante. Naquela mesma tarde, ele havia comparecido ao seu oficial de liberdade condicional. Um agente infiltrado o seguiu ao sair do escritório e o viu entrar em um carro cuja placa coincidia com a do veículo encontrado após o crime. Para a polícia, a ligação era evidente. No entanto, não havia provas conclusivas que o ligassem de forma direta. Galante foi interrogado durante toda a noite, mas, como tantas vezes antes, não revelou absolutamente nada. Saiu ileso, protegido por um muro de silêncio que o acompanharia ao longo de toda a sua carreira criminosa. A polícia tentou reforçar o caso com uma testemunha-chave: o amigo de Tresca, Giuseppe Calabi. Mas a tentativa foi inútil. Calabi declarou que, no momento dos disparos, havia virado a cabeça e não conseguiu identificar o atirador. Sem provas sólidas, as autoridades tiveram de se contentar com uma acusação menor: violação da liberdade condicional. Galante foi enviado novamente à prisão para cumprir o restante da pena por roubo à mão armada. Graças à habilidade de seus advogados, a pena foi reduzida de forma considerável. Em 21 de dezembro de 1944, Carmine saiu em liberdade. Desta vez, seu prestígio no mundo do crime havia aumentado. Foi promovido a capitão da família Bonanno. Embora não se saiba com certeza em que momento exato, foi oficialmente iniciado na Cosa Nostra. Em 1945, casou-se com Helen Marulli, com quem teve 3 filhos. Isso, porém, não o impediu de levar uma vida paralela. Manteve um relacionamento extraconjugal
do qual nasceram outros 2 filhos. Na vida pessoal, assim como no crime, Galante sempre jogava com várias cartas ao mesmo tempo. Naqueles anos, manteve-se ativo em todo tipo de operação ilegal. Um de seus negócios mais lucrativos foi a produção de álcool adulterado. Em 4 de setembro de 1947, a polícia o surpreendeu, desmontando uma destilaria clandestina, capaz de produzir até 900 galões por dia. Ele foi acusado de posse de equipamentos ilegais de destilação e enviado à prisão federal. Mas, como tantas outras vezes, recuperou a liberdade rapidamente após pagar fiança. 3 anos depois, o caso foi arquivado. Ao mesmo tempo, diversificou suas operações no jogo organizado, muitas vezes em sociedade com seu velho amigo Joe Beck e seu grupo. E jamais abandonou sua faceta mais temida, a de assassino de aluguel dos Bonanno. Em 1 grau de janeiro de 1950, Galante atraiu Dominic Doni, um golpista de 24 anos acusado de ficar com dinheiro destinado aos seus superiores, para uma reunião. E Doni nunca voltou com vida. Em 1953, Carmine Galante cruzou fronteiras e se estabeleceu em Montreal, no Canadá, com o objetivo de consolidar seu controle no nascente negócio do narcotráfico. Ali começou a tecer os laços que o transformariam em uma peça central da rede de heroína mais poderosa do continente. Em Montreal, Carmine Galante estreitou relações com figuras-chave do crime organizado no Canadá, entre elas Vincenzo Cotrone, chefe da família local, e Luigi Greco, coproprietário do Bonfire Restaurant, o mesmo local que servia de fachada para atividades ilegais. O restaurante funcionava como ponto de passagem para o contrabando de drogas, em um contexto perfeito para os negócios. A polícia de Montreal tinha fama de ser uma das mais corruptas da América do Norte, o que tornava a cidade um refúgio ideal para mafiosos. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, aconteciam as audiências da Comissão Kefauver, a primeira grande investigação sobre o crime organizado. Para evitar serem convocados, muitos mafiosos americanos atravessaram a fronteira e se estabeleceram no Canadá. Em dezembro de 1954, as autoridades canadenses abriram uma investigação sobre o Bonfire. A polícia entrou em contato com o Serviço de Imigração para verificar registros em nome de Galante. A resposta foi desconcertante. Não havia qualquer registro oficial de que ele tivesse estado no Canadá antes daquele ano. Mas a ausência de documentos não deteve os investigadores. Na primavera de 1955, eles já haviam concluído que o Bonfire não era um simples restaurante, mas um centro de operações para a venda de drogas. A situação em Montreal se deteriorava rapidamente. A cidade vivia um aumento alarmante da violência. Tiroteios em plena rua, acertos de contas e extorsões. No verão de 1955, descobriu-se que gangsters americanos estavam impondo pagamentos a quase todos os clubes noturnos. Os proprietários que se recusavam eram atacados brutalmente. Gangues invadiam os estabelecimentos e destruíam tudo pelo caminho. Montreal estava à beira do colapso, e a pressão sobre a polícia aumentava a cada dia. Como não conseguiam provas diretas contra Galante, as autoridades decidiram atingir seus parceiros. O alvo foi Luigi Greco. Um juiz expediu um mandado de prisão e, durante a busca em sua residência, a polícia encontrou armas de fogo e $4.000 em dinheiro. Pouco depois, em 10 de outubro de 1955, Carmine Galante foi preso em Montreal. A acusação parecia quase ridícula para um homem de sua estatura: participação em jogos de cartas ilegais. Mas, para a polícia canadense, não se tratava da gravidade do delito, e sim de encontrar um pretexto legal para expulsá-lo do país. Graças à atuação de seus advogados, Carmine Galante evitou uma condenação severa no Canadá. Embora tenha sido obrigado a deixar o país em abril de 1956. Evidentemente, isso não o deteve. Pouco depois,
retornaria várias vezes, entrando sem autorização e desafiando as autoridades de fronteira. Nesse mesmo ano, já nos Estados Unidos, protagonizou um episódio menor que, ainda assim, chamou a atenção das autoridades. Foi detido por excesso de velocidade no condado de Broome, em Nova York. Ao ser abordado, apresentou aos agentes documentos de um amigo, Joseph Dalarmo, passando-se por ele. O engano desmoronou em segundos. Quando lhe perguntaram a data de nascimento, Carmine não soube responder. Esse simples erro expôs um dos maiores traficantes de drogas do país, que foi preso e levado à delegacia. Na revista foram apreendidos $1.800 em dinheiro, uma quantia considerável para 1956. Os policiais sabiam que tinham nas mãos um peixe grande. Ao comparecer diante do juiz Klausner, Galante declarou-se inocente de todas as acusações. Excesso de velocidade, dirigir sem carteira e uso de identidade falsa. Foi libertado sob fiança de $600. Então aconteceu algo estranho. O juiz passou a receber uma enxurrada de cartas e pedidos. Dezenas de pessoas imploravam para que Carmine Galante não fosse preso. Alegavam que seria mais útil aplicar-lhe uma multa de $500, valor que, segundo eles, poderia ser destinado a obras beneficentes naquela pequena comunidade. Alguns chegaram a afirmar que Galante estava disposto a doar a quantia a um orfanato, lembrando que ele próprio havia crescido na pobreza. Mas o juiz não cedeu. Em 9 de novembro de 1956, proferiu a sentença. 30 dias de prisão no condado de Broome por dirigir sem licença, além de 2 multas adicionais, $100 por excesso de velocidade e $50 por uso de documentos falsos. Pela primeira vez em muitos anos, Carmine Galante experimentou o que era cair sem que suas influências o resgatassem de imediato. Após a condenação em novembro, Galante foi enviado à prisão. Permaneceu ali por poucas semanas. Em 3 de dezembro, já estava em liberdade. O mais revelador não foi sua curta permanência, mas o que ocorreu durante ela. Altos oficiais da polícia de Nova Jersey visitaram o juiz Klausner em 2 ocasiões para lhe oferecer um suborno em troca da libertação antecipada de Galante. O magistrado recusou, demonstrando até que ponto a rede de corrupção que protegia Carmine se estendia inclusive dentro das forças da lei. Pouco depois, ao retornar de uma viagem ao Canadá, Galante cruzou o Atlântico rumo à Sicília. Ali buscaria reforçar seus contatos internacionais no negócio da heroína. Na cidade natal de seu pai, Castellammare del Golfo, Carmine Galante encontrou o que procurava. Jovens sicilianos desconhecidos da polícia americana. Recrutou-os como guarda-costas, assassinos de aluguel e, sobretudo, distribuidores de drogas. Em Nova York, esses homens receberiam o apelido de Zips, um termo pejorativo que aludia tanto ao sotaque carregado quanto à maneira rápida e enérgica de agir. Sob as ordens de Galante, os Zips se transformariam em um exército leal e temível. Durante sua permanência na Sicília, Galante participou de uma reunião decisiva organizada por chefes influentes como Giuseppe Pidugenco Russo e Gaetano Badalamenti. O acordo foi claro. Os sicilianos produziriam a heroína. A mercadoria viajaria primeiro para o Canadá. De lá, seguiria para os Estados Unidos, onde os Zips de Galante ficariam responsáveis pela distribuição. Esse pacto marcou o início de uma das redes de narcotráfico mais lucrativas da história. Conhecida como French Connection, ela acabaria inundando a América do Norte de heroína nas décadas seguintes. Ao retornar da Itália, Galante quase foi preso. O mundo do crime em Nova York havia mudado radicalmente durante sua ausência. Em 25 de outubro de 1957, o poderoso chefe Albert Anastasia foi assassinado em uma barbearia de Manhattan. Sua morte desencadeou uma tempestade dentro da Cosa Nostra. Para acalmar as tensões, Vito Genovese convocou uma grande reunião de chefes na propriedade de Joseph Barbara,
em Apalachim, uma pequena cidade do estado de Nova York. O encontro estava marcado para 14 de novembro de 1957, mas entraria para a história por seu desfecho inesperado. Terminou antes mesmo de começar. Naquela manhã, o sargento Ed Croswell, um policial local, percebeu um detalhe que despertou suas suspeitas. Uma concentração incomum de automóveis de luxo estacionados nas proximidades da propriedade de Bárbara. O que parecia um dia comum transformou-se em uma das batidas policiais mais célebres contra a máfia. A polícia invadiu o local e o pânico se instalou. A elite da Cosa Nostra fugiu em disparada para as florestas ao redor. Mais de 50 mafiosos foram presos, entre eles figuras de peso como Joseph Bonanno, Joe Profaci, Carlo Gambino, Vito Genovese e muitos outros. Carmine Galante, por sua vez, foi um dos poucos que conseguiram escapar da captura. Escondeu-se entre as árvores e desapareceu sem deixar vestígios. No entanto, seu nome apareceu nas manchetes no dia seguinte. O New York Daily Mirror, em sua edição de 15 de novembro de 1957, incluiu-o na lista dos 60 gangsters presentes em Apalachim. A confirmação da presença de Galante em Apalachim veio pouco depois. Na revista dos pertences de Salvatore Tornabi, um mafioso de Albany preso após a batida, a polícia encontrou anotações reveladoras. Em uma delas constava um encontro com Galante, seguido da instrução para ligar para Joseph Bárbara em Apalachim. Outra continha a palavra Aquaélia. Inicialmente, pensou se tratar de uma loção de barbear. Mas depois, se descobriu que era um dos apelidos mais utilizados por Carmine Galante. Antes da criação da Lei Rico, a melhor arma do governo federal contra a máfia era acusá-la de evasão fiscal. Galante sabia disso, e por isso, buscou desesperadamente maneiras de lavar os rendimentos do narcotráfico. No verão de 1957, tornou-se o proprietário oficial da Rosina Costume Company, uma empresa têxtil dedicada à confecção de vestidos femininos. Pelo menos, essa era a fachada. As autoridades suspeitavam que, na realidade, se tratava de um centro de operações para o tráfico de drogas. Os federais passaram a vigiar a empresa. À primeira vista, tudo parecia legítimo, mas logo identificaram um detalhe revelador. A companhia enviava e recebia pacotes constantes do exterior por meio da empresa marítima Latimer Shipping Company, pertencente a Nick Duganis, conhecido como Nick, o Grego, um empresário do Queens, que, segundo relatórios do FBI, mantinha laços estreitos com Galante. A investigação federal revelou que as ligações de Carmine iam muito além de um simples ateliê têxtil. Os agentes descobriram que ele e Nick, o Grego, compartilhavam interesses no setor naval e em uma rede de agiotagem ligada às apostas em hipódromos. Outras fontes de renda também vieram à tona. O jornal The Star Ledger, de Newark, publicou que Galante era proprietário da Abco Vending Company, uma empresa de máquinas automáticas. À primeira vista, isso não parecia ilegal. No entanto, os jornalistas descobriram que a empresa de Galante controlava praticamente todo o mercado de máquinas de moedas em Nova Jersey e Nova York. O cenário mudou radicalmente no início de 1958, quando surgiram informações contundentes. Carmine Galante estava envolvido em uma grande rede internacional de narcotráfico. Seu nome apareceu nas audiências públicas da Comissão Estadual de Aplicação da Lei de Nova Jersey, acompanhadas de perto pela imprensa. A partir desse momento, o FBI colocou Galante sob intensa vigilância. Até mesmo o poderoso diretor do FBI, J. Edgar Hoover, mencionou Carmine Galante em suas diretrizes internas. Ordenou a seus agentes que dessem atenção especial às suas conexões políticas e verificassem não apenas a legalidade dos rendimentos de Galante, mas também a de todos aqueles que trabalhavam para ele. Era o início de uma operação em larga escala para derrubar o homem que, até então, havia permanecido quase intocável.
No âmbito dessa investigação, os federais revisaram um episódio aparentemente trivial. A prisão de Galante em 1956, no condado de Broome, por excesso de velocidade. 2 pontos eram inquietantes. Por que uma simples multa de trânsito havia mobilizado tantas pessoas para defendê-lo? E por que agentes de Nova Jersey pareciam desesperados para convencer seus colegas incorruptíveis de Broome a aceitar um suborno? As respostas revelaram aquilo que poucos haviam compreendido até então. Carmine Galante não era apenas mais um capanga, mas um homem protegido por uma rede que incluía funcionários públicos, burocratas e policiais dispostos a arriscar tudo por ele. O FBI havia descoberto que, por trás do mafioso do charuto, existia um sistema de corrupção profundamente enraizado nas instituições. O caso Galante tornou-se um exemplo perfeito de como a corrupção havia penetrado nas forças da lei, na política e no sistema judiciário. Uma investigação interna revelou a dimensão do problema. Vários agentes foram suspensos e um dos mensageiros, encarregados de oferecer subornos, o capitão Glitzman, acabou condenado a 1 ano de prisão e a uma multa de $500. Em 9 de janeiro de 1958, um grande júri federal especial decidiu intimar Carmine Galante para depor. Mas a intimação nunca chegou às suas mãos. Quando os agentes federais foram até sua residência, descobriram que o imóvel havia sido vendido. Os vizinhos confirmaram que Galante realmente havia morado ali, mas já não estava mais, e que ninguém sabia para onde ele havia se mudado. Era como se tivesse desaparecido da face da terra. Diante da frustração, o FBI recorreu a medidas extremas. Distribuiu cartazes com a foto de Carmine Galante e uma lista de seus muitos apelidos. Entre eles estava o mais conhecido, Lillo, que em italiano faz referência a um charuto pequeno, inseparável de sua imagem. Os informantes apresentavam versões contraditórias. Alguns afirmavam que Galante havia fugido para a Itália. Outros diziam que ele estava em Miami, de onde poderia se deslocar facilmente para a República Dominicana. As leis migratórias da época o favoreciam. Um cidadão americano podia entrar na ilha sem passaporte e não havia registro de entrada. Apenas a saída era anotada. Para alguém que buscava desaparecer, era o esconderijo perfeito. As leis migratórias daquele período jogavam a favor de Galante. Um cidadão americano podia entrar na República Dominicana sem passaporte e, o mais importante, não havia registros de entrada, apenas de saída. Para quem queria desaparecer, era o local ideal. Mas em março de 1958, o caso tomou um rumo inesperado. Informantes garantiram ter visto Galante em Manhattan. O FBI decidiu verificar e conseguiu localizá-lo. Descobriram que ele havia se registrado em um hotel sob o nome falso de Carl Alla. Naquele momento, os agentes se lembraram de uma das anotações encontradas meses antes entre os pertences de Salvatore Tornabi, preso em Apalachim. Nela aparecia exatamente esse nome. A conclusão foi imediata. Carmine Galante levava uma vida dupla, escondendo-se à vista de todos sob identidades falsas. Enquanto o FBI o procurava por todo o país, Galante vivia discretamente em Nova Jersey, onde havia alugado um apartamento e morava com uma mulher chamada Antoinette. Os agentes decidiram se aproximar dela. Mostraram-lhe uma fotografia de Galante e perguntaram se o conhecia. Para surpresa de todos, Antoinette foi inesperadamente franca. Afirmou que aquele homem era seu marido, confirmou sua idade e até descreveu o carro que ele dirigia à noite. Em um descuido, chamou-o pelo verdadeiro nome, Carmine. A descoberta parecia decisiva. No entanto, no encontro seguinte, Antoinette apareceu acompanhada de um advogado e, pouco depois, deixou Nova Jersey, encerrando essa linha de investigação. Paralelo, o FBI havia grampeado as linhas da Rosina Costume Company, a suposta fábrica de vestidos de Galante. As gravações revelaram um detalhe inquietante.
Em suas conversas, Carmine e seus homens usavam a palavra almôndegas como código. Estavam prontas? Onde deveriam ser entregues? Quem iria buscá-las? Para os agentes, a conclusão era óbvia. Almôndegas significava heroína. Além disso, descobriram que Galante passava longas horas em seu quarto de hotel, transformado em uma espécie de quartel-general. O telefone instalado ali também foi grampeado. Uma das ligações foi especialmente incriminadora. Um associado disse a Galante que havia pago $1.140 extras por um lote, que deveria ser retirado no restaurante Bonfire, em Montreal. Tudo indicava que se tratava de um carregamento de heroína já pago. Galante, sempre cauteloso, respondeu friamente. Ordenou que ele se certificasse de que ninguém o estivesse seguindo ao sair. Em 3 de julho de 1958, o FBI desferiu um golpe direto no círculo de Carmine Galante. Joseph Dallarmo foi preso, acusado de conspiração para traficar drogas. A investigação revelou que ele havia financiado a viagem de um taxista nova-iorquino, Vincent Truppia, até Milão. Sua missão era clara: recolher um pacote em um ponto previamente combinado e levá-lo de volta aos Estados Unidos. Mas, ao chegar ao aeroporto de Nova York, ele foi detido. Em uma de suas malas, os agentes encontraram um compartimento secreto com 8 quilos de heroína. Vincent Truppia estava encurralado. Se não colaborasse, enfrentaria uma longa condenação. Mas, se falasse, sabia que a retaliação de Galante seria um tiro na nuca. Os agentes deixaram claro que seu destino dependia de uma escolha: cooperar ou passar décadas na prisão. Sob essa pressão, ele decidiu falar do esconderijo onde havia recolhido a heroína. O local foi colocado sob vigilância e, em pouco tempo, descobriram que era utilizado com frequência por Francesco Perico, um conhecido de Lucky Luciano. Naquele momento, as autoridades dos Estados Unidos e da Itália estavam obcecadas por Luciano, convencidas de que ele ainda manipulava os fios do narcotráfico internacional. Para os investigadores, aquilo parecia a confirmação de suas suspeitas. Eles revistaram o apartamento de Luciano e encontraram um caderno com nomes de supostos associados no tráfico. Muitos deles foram presos, embora o próprio Luciano tenha permanecido em liberdade. As provas eram insuficientes. E, na verdade, naqueles anos ele provavelmente já não participava de operações de grande escala. Em 17 de abril de 1959, o juiz federal Alexander Bix proferiu uma sentença histórica: 15 anos de prisão para Vito Genovese, a quem qualificou como um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Nesse mesmo dia, seu aliado Joe Beck recebeu a mesma condenação. As autoridades federais haviam conseguido prender vários gangsters de peso, mas o negócio continuava intacto. Segundo o FBI, mais de 2 toneladas de heroína entravam anualmente nos Estados Unidos naquele período, um número descomunal para a época. Em um grau de junho de 1959, a Polícia Estadual de Nova Jersey finalmente prendeu Carmine Galante. Ele foi interrogado durante toda a noite, mas, fiel ao seu estilo, refugiou-se no papel de ignorante, que nada sabia nem compreendia. No dia seguinte, compareceu diante de um juiz sob acusações de conspiração para traficar drogas. Seu advogado solicitou liberdade sob fiança, que foi concedida. O valor foi de $1,000,000, pagos imediatamente. Livre, desafiador e protegido por um sistema incapaz de detê-lo, enquanto as autoridades viam frustrados seus esforços para capturar um dos chefes mais temidos da máfia nova-iorquina, os problemas de Carmine Galante apenas se multiplicaram. Na primavera de 1960, ele e outros 29 mafiosos foram acusados de conspiração para distribuir drogas. Em 17 de maio de 1960, Galante decidiu se entregar voluntariamente à polícia.
Mas, como em ocasiões anteriores, declarou-se inocente, pagou uma nova fiança de $100.000 e saiu em liberdade. Em novembro de 1960, o julgamento teve início. Várias testemunhas recordaram que o clima no tribunal era tenso e hostil, marcado pela pressão constante sobre jurados e depoentes. As intimidações chegaram a tal ponto que o próprio juiz foi informado de que uma testemunha-chave havia recebido ameaças de violência física. Diante disso, considerou revogar a fiança de Galante. A tensão atingiu o auge quando o presidente do júri não pôde comparecer à sessão final. Ele havia sofrido uma queda misteriosa em uma casa abandonada, fraturando a coluna e ficando gravemente ferido. Durante o julgamento, Galante não escondeu sua arrogância. Em um acesso de fúria, gritou: "Que o júri ouça tudo!", o que lhe rendeu uma pena adicional de 20 dias por desacato ao tribunal. Em 10 de junho de 1962, o veredicto foi contundente. Galante e outros 12 acusados foram considerados culpados de conspiração para traficar drogas. O juiz não poupou palavras ao proferir a sentença. As provas apresentadas demonstram que o senhor foi o líder, o diretor executivo desta empresa criminosa. O histórico reflete total desprezo pela lei. O senhor representa uma ameaça à segurança pública. Carmine Galante foi condenado a 20 anos de prisão. Ele iniciou o cumprimento da pena na lendária prisão de Alcatraz, embora tenha permanecido ali por pouco tempo. O presídio foi fechado em 1963. Foi então transferido para a Penitenciária Federal de Lewisburg, na Pensilvânia, onde dividiria espaço com figuras de enorme influência. O poderoso líder sindical Jimmy Hoffa e um jovem mafioso chamado John Gotti. Disse que Gotti ficou impressionado com Galante e que este chegou a lhe oferecer trabalho em suas operações quando saísse em liberdade. Gotti recusou educadamente, afirmando que já tinha seus próprios planos. Em 24 de janeiro de 1974, após cumprir 12 dos 20 anos de sua condenação, Carmine Galante recuperou a liberdade. O mundo do crime o aguardava, e ele estava decidido a recuperar o tempo perdido. Quando Carmine Galante foi libertado em 1974, as notícias que o aguardavam do lado de fora não eram animadoras. Durante seu encarceramento, o governo fizera todo o possível para desmantelar as rotas de heroína que ele havia criado a partir da Sicília. O sistema que havia estabelecido em Palermo já fazia parte do passado. Galante precisava se reinventar e encontrar novas fontes de renda, e o fez rapidamente. Informantes do FBI, entre eles Bill Bonanno, filho de Joseph Bonanno, relataram que, logo após sair da prisão, Carmine começou a assumir o controle da família Bonanno. A situação era paradoxal. O chefe oficial, Philip Rusty Rastelli, havia sido preso. Enquanto isso, Galante, recém-libertado, era um dos chefes mais fortes e tinha poder suficiente para impor sua autoridade sobre grande parte da organização. Na prática, tornou-se o homem mais poderoso da família nas ruas. A família Bonanno atravessava uma nova divisão interna. Não alcançou os níveis sangrentos da rebelião que, anos antes, provocara a queda de Joe Bonanno, mas marcou mais uma fratura dentro da organização. Uma das vantagens de Rastelli sobre Galante era que durante os anos em que Carmine esteve encarcerado, ele permaneceu em liberdade, gerando dinheiro e construindo redes de apoio e lealdade dentro e fora da família. Já em 1965, um relatório do FBI apontava Rastelli como aliado de Gaspar de Gregório, o homem que havia liderado a rebelião contra Joe Bonanno. Essa aliança lhe deu prestígio e apoio entre vários chefes influentes, mas Rastelli também acumulava problemas. Em fevereiro de 1973, foi condenado a 4 anos de prisão por usura, além de 6 meses adicionais por desacato ao tribunal. E justamente quando se preparava para cumprir essa pena, outro acontecimento alterou o equilíbrio de poder: a morte de Natalie Joe Diamond,
Evola, então chefe oficial da família Bonanno. A cadeira do poder ficava novamente vazia. A comissão designou Philip Rusty Rastelli como novo chefe oficial da família. Rastelli contava com o apoio dos chefes, o que lhe conferia legitimidade. Mas Carmine Galante não estava disposto a se conformar. Assim que saiu da prisão, cercou-se de seus homens de confiança e reconstruiu rapidamente seu império. Relançou operações de jogo ilegal e de empréstimos usurários. Mas o que mais o obcecava era uma única coisa: a vingança. O ressentimento de Carmine Galante tinha vários alvos bem definidos. Philippe Rastelli, designado chefe oficial, a quem desprezava por considerá-lo um líder fraco. Aniello Della Croce, subchefe da família Gambino, cujos homens haviam assassinado 2 de seus distribuidores de heroína. E, de forma mais estranha, Frank Costello, antigo chefe da família Luciano, que já havia morrido quando Galante recuperou a liberdade. O ódio por Costello foi tão irracional quanto simbólico. Uma das primeiras ordens dadas por Galante foi mandar seu lugar-tenente Cesare Bonventre e outros homens ao cemitério de St. Michael's com dinamite para explodir seu túmulo. O atentado não ocorreu como esperado. O túmulo resistiu à explosão, embora o relatório policial tenha indicado que as portas foram arrancadas e os restos violados. Um reflexo da personalidade de Galante. Sua sede de vingança ultrapassava até a morte. No inverno de 1974, Carmine iniciou uma campanha sistemática para destruir tudo o que Rastelli valorizava. Seu primeiro alvo foi James Fernand, enteado de Rusty e homem de confiança que administrava parte de seus negócios de apostas. Rastelli o amava como a um filho. Em 6 de março de 1974, por ordem de Galante, Fernand foi executado em sua própria loja de roupas. Um ano depois, em março de 1975, a ofensiva continuou. Rastelli, seu sobrinho Louis, Anthony D'Afano e Carlo Petrolo foram denunciados por um grande júri sob acusações de crime organizado. Semanas mais tarde, o sobrinho de Rastelli apareceu morto, com um revólver 357 Magnum sobre os joelhos. Oficialmente, foi declarado suicídio, mas dentro da família, ninguém acreditou. A versão mais repetida era de que se tratava de mais um assassinato ordenado por Galante. Em apenas um ano, Philip Rusty Rastelli havia perdido vários de seus homens mais próximos e leais. No verão de 1975, começou a cumprir sua pena de 4 anos de prisão por usura. Da cadeia, tentou manter o controle da organização por meio de seus irmãos, Marty e Carmine Rastelli, e de um grupo restrito de aliados. Entre eles, o soldado Joseph Massino. Os problemas de Philip Rusty Rastelli não terminaram na prisão. Em janeiro de 1976, foi processado por extorsão em um caso que remontava a anos anteriores. Rastelli havia criado uma suposta associação de vendedores ambulantes de comida, uma fachada para controlar todo o setor. Com o tempo, passou a dominar praticamente o mercado de food trucks em Nova York. Aqueles que se recusavam a se filiar e pagar as taxas exorbitantes assinavam sua própria sentença. No melhor dos casos, seus carrinhos de cachorro-quente apareciam incendiados. O julgamento se estendeu por vários meses e, em 27 de agosto de 1976, Rastelli foi condenado a 10 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de $5.000. Foi enviado para a prisão federal de Lewisburg, onde seus únicos contatos com o exterior eram 2 homens de confiança, Joseph Massino e Dominique Napolitano, conhecido como Sonny Black, que anos mais tarde se tornaria célebre com o caso Donnie Brasco. Enquanto isso, Carmine Galante seguia sua própria agenda. Não esquecia aqueles que o haviam traído durante sua permanência em Alcatraz. Tinha uma memória implacável. E cedo ou tarde,
cobrava vingança. Um desses nomes era Andimo Papadio, capo da família Lucchesi. Nos anos 1960, havia feito negócios com Galante no setor do lixo, mas quando Carmine foi encarcerado, Papadio aproveitou a oportunidade para ficar com seu negócio de apostas. Em 25 de setembro de 1976, Papadio foi morto a tiros perto de sua casa em Long Island. O crime nunca foi oficialmente resolvido, mas tudo apontava para a longa mão de Galante. Pouco depois, em 3 de novembro de 1976, Carmine voltou a golpear diretamente a estrutura de Rastelli. Ordenou o assassinato de Pietro Licata, um capo veterano de 70 anos. O crime seguiu o mesmo padrão do de Papadio. Foi executado perto da porta de sua casa, sem qualquer chance de defesa. A mídia reagiu com força. Em fevereiro de 1977, a imprensa de Nova York começou a publicar artigos sobre o poder crescente de Galante. A revista Time foi ainda mais longe. Apresentou-o como o novo chefe dos chefes da máfia nova-iorquina. Anos depois, um associado próximo dos Bonanno recordaria que, de fato, aquele foi o período em que Galante alcançou o auge de sua influência. Ele recrutava incessantemente novos membros, alguns leais à sua causa, outros inimigos declarados de Philip Rastelli. Tão confiante estava em seu poder que chegou a se permitir um gesto temerário diante da opinião pública. Em pleno verão de 1977, Nova York estava aterrorizada pelos crimes do assassino em série David Berkowitz, conhecido como o Filho de Sam. Galante decidiu oferecer sua própria solução. Colocou um preço na cabeça de Berkowitz e não fez qualquer esforço para esconder isso. Um desafio aberto que mostrava até onde chegava a arrogância do homem que aspirava a dominar completamente a máfia nova-iorquina. Os tabloides repercutiram o episódio com manchetes sensacionalistas. A máfia se junta à caça ao filho de Sam. A situação chegou a tal ponto que o prefeito de Nova York, Abraham Beame, viu-se obrigado a emitir um comunicado oficial. Ele agradeceu publicamente a todos que colaboravam na busca pelo assassino, mas deixou claro que a cidade não precisava da ajuda da máfia. A repercussão midiática também chamou a atenção do FBI. Galante passou a ser submetido a uma vigilância federal rigorosa. Muito rapidamente, os agentes descobriram que ele estava violando uma das condições de sua liberdade condicional, a proibição de se associar a criminosos condenados. Os agentes conseguiram fotografá-lo visitando seu velho amigo Joe Beck no hospital, prova suficiente para convocá-lo novamente a um tribunal. Em 4 de agosto de 1977, agentes do FBI lhe notificaram uma intimação por violar os termos de sua liberdade. Carmine compareceu diante de um grande júri federal, mas invocou a quinta emenda para se recusar a depor. O problema era que, diante de seu histórico, Galante não desfrutava de imunidade plena. O juiz ordenou que ele testemunhasse e, ao se recusar, foi acusado de desacato ao tribunal e preso. Ainda assim, recuperou a liberdade no mesmo dia após pagar uma fiança de $5.000. Em 24 de agosto, voltou a se apresentar em juízo. E mais uma vez, Carmine Galante recusou-se a falar. Desta vez, o juiz federal foi categórico. Carmine permaneceria sob custódia dos Marshalls até que depusesse. Galante compreendeu que, desta vez, não escaparia com tanta facilidade. Recorreu então a 2 dos advogados mais influentes de Nova York, Roy Cohn e Michael Rosen. Eles sustentaram que seu cliente cumpria todos os termos de sua liberdade condicional e que seu único desejo era trabalhar no jardim da casa de sua filha em Long Island. Os investigadores não se deixaram enganar. Queriam respostas concretas sobre as relações de Galante com Joe Beck, bem como com outros homens de peso, o capo Bonanno Alphonse, Sonny Red, Indelicato e até mesmo o empresário do pornô Mickey Zaffarano. Galante, com sua frieza habitual, tentou negar as evidências.
Declarou não conhecer ninguém chamado Joe Beck. A tentativa de negar um amigo de toda a vida foi tão absurda que ficou imediatamente exposta. O marshal declarou que ele havia violado sua liberdade condicional. E Carmine foi enviado à prisão em Connecticut. Na prisão, Carmine Galante foi colocado em isolamento, sob o argumento de que havia risco de que tentasse cometer um assassinato. Pouco depois, foi transferido para Michigan. A transferência, que parecia apenas mais um castigo, acabou lhe trazendo uma vantagem inesperada. Nessa prisão, conheceu Jerry Rosenberg, um detento condenado à prisão perpétua por um duplo homicídio cometido durante um roubo. Rosenberg aproveitara seus anos atrás das grades para estudar direito e obter 2 diplomas universitários. Intrigado com o caso de Galante, analisou seu processo, identificou inconsistências legais e decidiu ajudá-lo. Em 27 de fevereiro de 1979, um juiz federal ordenou a libertação de Carmine Galante, considerando que ele já havia cumprido sua pena. Em 7 de março, Lilo voltava a ser um homem livre, mas seu retorno inquietava a todos. Galante havia se tornado excessivamente arrogante, e sua ambição era clara. Queria controlar todo o mercado de heroína em Nova York. As demais famílias o viam como uma ameaça ao frágil equilíbrio da Cosa Nostra. Com o aval de Philip Rastelli, ainda chefe oficial dos Bonanno desde a prisão, tomou-se uma decisão. Galante precisava ser eliminado. A tarefa coube a um protegido seu, Joseph Massino, um capo de apenas 36 anos, com fortes conexões em outras famílias, inclusive com seu amigo próximo John Gotti. Massino devia parte de sua ascensão ao próprio Galante, mas temia que, cedo ou tarde, o velho chefe o eliminasse por causa de suas ambições. A comissão deu sinal verde. Carmine Galante já estava condenado à morte. Os assassinos estudaram detalhadamente a rotina de Galante. Sabiam que ele frequentava com regularidade o restaurante Joe, Mary's, no Brooklyn, um local de culinária siciliana pertencente a seu primo Giuseppe Jeppe Turano. Ali ficou decidido que a execução seria realizada. O grupo encarregado do atentado era composto por Anthony Indelicato, Dominique Trinchera, Luiz Giachetti e Russell Mauro. O papel principal cabia a Indelicato, um jovem pistoleiro com vários assassinatos no currículo. O próprio Joseph Massino, que havia promovido o plano, quis participar. Foi-lhe designado um lugar no carro de fuga, ao lado de Anthony Indelicato e de Sonny Red, pai de Anthony. Sua tarefa era supervisionar a operação e finalizá-la caso os executores falhassem. Em 12 de julho de 1979, ao meio-dia, Carmine Galante chegou ao Joe, Mary's acompanhado de seu sobrinho James, que trabalhava como seu motorista. James o deixou na porta e foi embora depois de vê-lo entrar. Naquele dia, o almoço tinha um clima diferente. Jeppe Turano se preparava para viajar à Sicília no dia seguinte, e a mesa estava mais animada do que o habitual. Pouco depois, juntaram-se ao grupo mais 3 comensais: o traficante Leonard Coppola e 2 dos inseparáveis Zips, de Galante, Baldo Amato e Cesare Bonventre, seus supostos guarda-costas. A família de Carmine nunca tinha visto Coppola com bons olhos, mas Galante os tranquilizou, afirmando que ele era um amigo de confiança. Os homens acomodaram-se na varanda externa, um espaço ao qual só se tinha acesso atravessando todo o restaurante. O almoço se estendeu por mais de 2 horas. Às 14h45, um sedã parou em frente ao local. 4 homens encapuzados, usando balaclavas, desceram do veículo. 3 entraram no restaurante. O quarto, armado com um fuzil, permaneceu do lado de fora vigiando a saída. O primeiro a perceber a ameaça foi John Turano, filho do proprietário, que conseguiu gritar antes de ser abatido por Dominique Trinchera. O caos irrompeu imediatamente. Os funcionários fugiram, enquanto os disparos ecoavam pelo local. Os pistoleiros avançaram até a varanda. Ali, Bruno Indelicato executou o dono do restaurante,
Jep Turano. Enquanto isso, Carmine Galante, alheio ao desastre que se aproximava, acendia um charuto. Nesse instante, Russell Mauro disparou a queima-roupa com uma espingarda contra seu peito. O impacto foi tão violento que o lançou para trás. Galante morreu na hora, com o charuto ainda entre os lábios. O mais surpreendente não foi o ataque em si, mas a reação de seus guarda-costas. Em vez de defendê-lo, Bonventre e Amato juntaram-se aos assassinos, segundo testemunhas. Cesare Bonventre chegou a atirar contra o cadáver de seu antigo chefe, como símbolo de ruptura definitiva, fosse porque conheciam o plano desde o início ou porque souberam ler a tempo de que lado estava o poder. O fato é que escolheram a traição como salvo-conduto para salvar a própria vida. Após cumprir a missão, os pistoleiros deixaram o local em questão de segundos. Minutos depois, chegaram os primeiros policiais e, como sempre, uma multidão de jornalistas. O que encontraram ficou gravado na memória coletiva. O corpo de Carmine Lillo, Galante estendido no chão, com um charuto ainda entre os lábios. Um símbolo macabro que selava o fim do homem que sonhara em se tornar o senhor absoluto do narcotráfico em Nova York. Quando o corpo de Carmine Galante foi retirado para ser levado no carro fúnebre da polícia, um homem abriu caminho entre a multidão e cuspiu sobre o cadáver. Um repórter, surpreso, perguntou o motivo. A resposta foi clara. Lutei contra o fascismo na guerra. Carlo Tresca era meu amigo. Era uma vingança póstuma, um acerto de contas com um passado que ainda sangrava. A Igreja Católica recusou-se a celebrar uma missa por Galante. Ainda assim, ele foi enterrado no cemitério de St. John, no Queens, em meio a uma multidão impressionante. Naquele cemitério, já repousavam alguns dos nomes mais poderosos da Cosa Nostra: Lucky Luciano, Joe Profaci, Joseph Colombo, Carlo Gambino, John Gotti, Vito Genovese e muitos outros. Vários jornalistas conseguiram se infiltrar no funeral e perguntaram aos presentes quem acreditavam estar por trás do assassinato. As respostas foram evasivas. Muitos concordaram em atribuí-lo a um suposto acidente ou a um assalto cometido por porto-riquenhos. A verdade, como sempre no mundo da máfia, permanecia envolta em silêncio. A ironia foi que a maioria dos envolvidos no assassinato de Galante sobreviveu apenas alguns anos a mais do que ele. Em 5 de maio de 1981, Dominique Trinchera foi executado por ordem de Joseph Massino, o mesmo homem que havia impulsionado a queda de Galante, mas nem todos perderam com sua morte. Houve quem soubesse tirar proveito do vazio de poder deixado pelo homem que sonhara em se tornar o senhor absoluto da heroína em Nova York. Após a execução de Galante, o equilíbrio dentro da família Bonanno mudou imediatamente. Dominique Napolitano, conhecido como Sonny Black, e Joseph Massino ascenderam de simples soldados a capos da organização. A história de Napolitano é bastante conhecida. 2 anos depois, ele seria assassinado por ter introduzido na família o agente infiltrado do FBI, Joseph De Pistone, conhecido como Donnie Brasco. Quanto a Cesare Bonventre, o antigo guarda-costas de Galante, foi preso pelos federais pouco depois do crime. Negou qualquer envolvimento no assassinato e foi libertado sem acusações, mas sua traição não lhe trouxe recompensas. Enquanto Rastelli continuava na prisão, os capos da família preparavam um golpe interno. Bonventre decidiu se alinhar ao lado de Rastelli, mas cometeu um erro fatal. Rastelli desconfiava profundamente dos Zips, e Massino os detestava. Bonventre tentou se aproximar de Massino, mas jamais conquistou sua confiança. Em abril de 1984, foi assassinado. Mais de 2 décadas depois, em 2010, o soldado Salvatore Vitali, convertido em informante, confessou sua participação. Assim foi a vida de Carmine Lillo Galante, um homem que dedicou cada instante à busca do poder absoluto. Chegou perto de alcançá-lo, mas a porta se fechou em seu rosto no último momento. Alguns acreditam que, se tivesse reinado,
seu governo teria sido tão temerário quanto o de John Gotti ou Nick Scarfo. Outros sustentam que, talvez a família Bonanno tivesse prosperado sob sua mão de ferro. O que não se discute é que, com sua morte, chegou ao fim toda uma era da máfia nova-iorquina. E Galante foi, sem dúvida, o rosto mais brutal e impiedoso daquele período. Obrigado por nos acompanhar neste percurso pela vida e pela morte de Carmine Galante, o chamado Rei da Heroína de Nova York. Se este documentário lhe pareceu interessante, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas histórias do mundo do crime organizado. Não se esqueça de deixar seu comentário com sua opinião sobre Galante e de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam este lado obscuro da história. Nos vemos no próximo episódio de História da Máfia.